Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Estamos ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Câmara aprova em primeira análise projeto de lei do vereador Luiz Cirilo que obriga a Prefeitura a divulgar repasses que recebe do IPVA. Projeto de lei do vereador Firmino Monteiro determina normas de proteção contra a fuga de animais em clínicas veterinárias e pet shops da cidade. Vereador Jorge da Farmácia apoia a sanção da lei que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E no esporte, a preparação do Guarani para o duelo de amanhã contra o Oeste em Barueri. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da segunda reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que tem por objetivo revogar a Lei 11.383, de 2002. Pois o Consórcio Intermunicipal para a Conservação e Manutenção de Vias Públicas Municipais, que trata a lei, foi encerrado. O item 2, que também foi aprovado, é o projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Haddad, que concede título de cidadão campineiro a Hamilton Caviola Filho. O homenageado é delegado do 1º Distrito Policial de Campinas. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga a Prefeitura a divulgar anualmente em seu site os valores de IPVA que recebe do governo estadual. Além disso, deverá ser informado a data destes repasses e a destinação dada aos valores recebidos. Aprovado o projeto de decreto legislativo do vereador Luiz Rossini, que concede diploma de mérito gastronômico ao Bar do André, localizado na Vila Industrial, é um dos bares mais tradicionais da cidade. Também foi aprovado o item 5 de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia. O projeto de decreto legislativo concede diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Reinaux Cordeiro a Yoshilo Silena Cuninari. A homenageada é formada em Direito e jornalista, além de ser voluntária no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas. Aprovado o item 6, que é o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que denomina a Rua José Hipólito Ferreira uma via pública do loteamento Parque Valença. O homenageado foi um importante corretor de imóveis. Aprovado o projeto de lei do vereador professor Alberto, que denomina a Rua Pastor Antônio Silvério uma via pública do loteamento Jardim Uruguai. O pastor homenageado dedicou sua vida a Campinas e seus problemas sociais. Durante a reunião, os parlamentares acrescentaram mais um item na pauta que foi aprovado. É o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que suplementa dotações da Câmara Municipal. O PR autoriza a suplementação do orçamento em R$ 150 mil para a compra de equipamentos e material permanente, possibilitando o integral cumprimento da execução de despesas no decorrer do exercício anual da Casa. Lembrando que você pode rever todas as discussões e votações no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. Você já teve curiosidade de saber para onde vai o dinheiro do IPVA que você paga anualmente? O vereador Luiz Cirilo solicitou à Prefeitura mais transparência na divulgação do destino dado aos valores arrecadados. Na reunião ordinária desta quarta-feira, o vereador Luiz Cirilo, do PSDB, trouxe para a pauta da sessão o projeto de lei ordinária número 227 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura de Campinas divulgar informações sobre os valores do recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, que recebe do governo estadual. É um projeto que obriga o Poder Executivo a divulgar no site eletrônico os valores recebidos do IPVA, porque o IPVA é um imposto pago ao Estado, mas de veículos que circulam e que tem placa da cidade de Campinas, mas esse valor vai para o Estado e posteriormente ele é repassado um valor, ele volta para o município.
projeto é muito transparente, o projeto é muito simples, mas obriga o poder público municipal, ou seja, a prefeitura municipal, a divulgar anualmente quais os valores que foram recebidos, para onde vai esse dinheiro e a data que esse dinheiro entrou dentro do município. Ou seja, dentro dos critérios da transparência, é um projeto que contempla essa demanda de oferecer à municipalidade o direito de saber o dinheiro dele, para onde foi, quanto voltou e aonde vai ser destinado. A população está exigindo isso, esse comportamento nos dias de hoje. O parlamentar justifica que os valores pagos são altos e é um direito do cidadão saber o destino do dinheiro. Infelizmente, a carga tributária é muito alta e o IPVA é um valor alto que se paga. O cidadão é proprietário do veículo e paga anualmente esse imposto de propriedade de veículo automotor. E é um direito dele saber para onde vai o dinheiro dele. Além disso, deverá ser informado a data destes repasses e a destinação dada aos valores recebidos. O IPVA ele é pago no início do ano, podendo ser pago de uma parcela única ou 3 parcelas. Seria janeiro, fevereiro e março. O que nós temos hoje, na realidade, é que após o Estado receber, ele repassa ao município, no segundo semestre, um valor relacionado ao que foi aferido desse pagamento de imposto. O que nós queremos é que, tão logo o município receba e faça a contabilidade do valor, que ele coloque no site eletrônico, que coloque nos canais de comunicação da prefeitura, para que o cidadão de bem, o cidadão que paga o imposto e que, caso queira tomar conhecimento, possa ter acesso a essas informações. O vereador Campos Filho protocolou uma moção para que uma lei estadual seja cumprida. A norma obriga que instituições financeiras avisem os consumidores sobre descontos em pagamentos antecipados. A proposta do vereador é que o governo estadual regulamente a lei de 2010, que obriga a fixação de avisos em instituições financeiras para informar os consumidores sobre o desconto para quem antecipar o pagamento de dívidas. É uma lei que precisa ser regulamentada e a gente está fazendo então esse comunicado, eu diria, ao governador do estado de São Paulo, mandando a ele essa moção dizendo para que em todas as instituições financeiras, e hoje a gente percebe que pela situação de muitos desempregados, as pessoas muito necessitadas, e tem algumas às vezes que antecipam o pagamento, e essas pessoas elas têm um desconto, só que muitas vezes não sabem. Então é muito simples, a iniciativa é a seguinte, de essas instituições colocarem lá uma placa dizendo que aqueles pagamentos que forem antecipados, eles estarão, claro, mostrando para aquele que vai tomar o dinheiro da instituição bancária, para que não haja nenhum desconhecimento. A moção foi protocolada durante a primeira reunião ordinária deste ano. Apesar de já existir a lei estadual, nem todas as instituições cumprem a determinação no estado de São Paulo. É uma lei mais manca, né? Ela fica sem uma perna. Então, com isso, vai complementar a lei. Não estou dizendo que eu estou fazendo um projeto para isso, apenas nós estamos colocando a moção para que ele complemente isso, para que possa se tornar a lei completa. Projeto de lei do vereador Sidão Santos quer a obrigatoriedade da implantação da coleta de óleo de cozinha em supermercados e hipermercados aqui de Campinas. O vereador Sidão Santos apresentou um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de postos de coleta de óleo de cozinha em supermercados e hipermercados. A grande preocupação, que nós parlamentares, da cidade de Campinas temos, e também todos os cidadãos, é que Campinas hoje é uma grande produtora, de óleo de fritura. E o óleo de fritura, esse óleo que a dona de casa, depois que utilizou para fritar alguma coisa em casa, ele é um grande poluidor. Só para vocês terem uma ideia, 1 litro de óleo polui 15 mil litros de água, E fica muito mais caro para as estações de tratamento de esgoto tratarem, E geralmente, quase que aí 60% desse produto é jogado em pias, em ralos. O parlamentar reforça que o ideal seria que os supermercados e hipermercados se adequassem a essa situação. O que nós estamos querendo, através de uma lei municipal, é que onde o pessoal compra o óleo é no supermercado, É que o supermercado, ele possa ter uma área no supermercado onde a dona de casa, quando vai às compras, possa levar
né, esse produto acondicionado numa garrafa PET e colocar lá, né? E aí cooperativas, né, empresas vão lá e pegam e levam esse óleo. Só para vocês terem uma ideia, senhores telespectador, esse produto pode produzir biodiesel, sabonete, sabão, aquela massa, no caso, para você instalar os vidros em suas residências. O vereador Sidão Santos lembra do projeto que virou lei no ano passado, referente à coleta nas residências. É um outro projeto, né, de nossa autoria que está tramitando, né, que nós estamos querendo também coletar em todas as residências da cidade de Campinas, né, aonde a dona de casa ela acondiciona esse óleo de fritura numa garrafa PET e aí passa um coletor para recolher esse óleo e levar para cooperativas, levar para empresas, né, ou algum cidadão autônomo, no caso, que faça essa recolha e dê destinação para a indústria, né? E também isso aí vai gerar renda para as cooperativas, né? O vereador Jorge da Farmácia fez uma moção de apoio à sanção da lei que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A moção de aplauso de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara de Campinas, apoia a sanção da lei que cria o documento e normatiza as regras para a sua emissão. Ele justifica a iniciativa. Que eu acho de extrema importância, não somente para a nossa cidade, mas também pelo nosso país afora. O que ele fez? Ele sancionou uma lei que é uma carteirinha de identificação para as pessoas autistas. Porque já é sabido que todas as pessoas autistas ela não têm uma deficiência aparente, visível, física. Então há um transtorno muito grande, principalmente em filas, mercado, de shopping, qualquer outro tipo de estabelecimento. A lei foi sancionada em 8 de janeiro deste ano e garante ao autista com a carteirinha prioridade em áreas da saúde, educação e assistência social. A norma foi batizada de Lei Romeu Mion, que é o filho do apresentador Marcos Mion e tem o transtorno do espectro autista. Ela substitui normas anteriores a respeito do tema. A lei determina que o documento tenha validade de 5 anos e seja emitido por órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Aqui na nossa cidade de Campinas, eu estou em contato direto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Cidadania para ver como vai ser esse modelo, como vai ser adotado aqui na nossa cidade. E outro dado muito interessante é que todas essas carteirinhas vai ter que ser informado ao governo federal para que ele tenha mais ou menos um censo de quantas pessoas autistas existem no nosso Brasil. Porque hoje em dia se fala uma porcentagem, depois distorce e fala outra. Agora com essa carteirinha ele vai poder definir exatamente quantas pessoas autistas tem no nosso território nacional. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e na volta a previsão do tempo para esta sexta-feira tem da reportagem com os vereadores Marcelo Silva, Permínio Monteiro, a agenda de shows para o fim de semana e o esporte da cidade. Não saia daí. Todo equipamento que é previsto no CTB para fazer parte ali do veículo são importantes. Triângulo, estepe, as chaves. Então, são materiais necessários, né, para quem viaja. Inclusive, ao ter problema numa viagem, como se for o caso de usar um acostamento, sinalize bem, evite ficar no acostamento também. Procure, se for possível, parar em um local seguro, numa base da Polícia Rodoviária, num posto de gasolina. Então, no contexto geral, tudo que faz parte da segurança do carro, faça uma revisão e deixe em condições, porque se você precisar, será muito bem vindo naquele momento. As crianças estão cada vez mais precoces e os pais adoram compartilhar isso.
Pois tão importante quanto detectar um talento precoce é detectar um câncer precocemente. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem se parecer com os de doenças comuns entre as crianças e jovens. Por isso, se perceber algum desses sintomas, procure um médico. Quanto antes o câncer for detectado e tratado em centros especializados, mais chances ele tem de cura. E ajude as associações da CONIAC a cuidar do câncer infantil em todo o Brasil. Faça uma doação. Nebulosidade alta para a cidade de Campinas, tivemos chuva nesta quinta-feira. Mas amanhã a tendência é que o sol volte a aparecer, ainda sob muitas nuvens. Então não deve chover tanto. A temperatura ela segue amena, aquele padrão que a gente está acompanhando durante a semana. Mínima de 21 e máxima de 28 graus Celsius. O vereador Marcelo Silva está propondo uma nova abordagem sobre os radares da cidade. Ele quer que as multas sejam aplicadas apenas pelos equipamentos com limite de 70 km por hora ou superior. Os radares de Campinas são tema do projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Silva. Ele propõe a regulação da aplicação de multas somente pelos equipamentos com limite máximo de velocidade de 70 km por hora ou superior. O parlamentar afirma que os motoristas ficam confusos com os diferentes limites de velocidade em uma mesma avenida. A Avenida Mackenzie é um exemplo clássico. Ela começa com 50, depois 60 e depois 70. Automaticamente você confunde a cabeça do motorista e ele acaba levando multa. O que vem fazer esse projeto? Ele fixa que as multas nos radares na cidade de Campinas só vão ser efetivadas para os radares com 70 km por hora. Então, obviamente, se aquela faixa, aquela via tiver aquela placa de indicação de 50, obviamente que o carro tem que respeitar a velocidade de 50. Mas a multa efetiva será somente nos radares de 70 km por hora. Para, de uma vez por todas, nós acabarmos com a indústria da multa aqui no município de Campinas. Na opinião do parlamentar, o dinheiro arrecadado com as multas não é revertido para as melhorias no trânsito da cidade. Se você for analisar a arrecadação em 2019, bateu 100 milhões de reais, né? E esse dinheiro deveria ser revertido para o trânsito de Campinas. E se você anda em Campinas, você não vê sinalização, você vê ruas esburacadas, né? Então não existe uma infraestrutura para o trânsito. A gente entende que esse dinheiro não é revertido para trânsito na cidade de Campinas, o que reza o Código de Trânsito Nacional Brasileiro. O projeto precisa passar pelas comissões da Casa antes de ser levado à votação no plenário. O vereador Marcelo Silva diz que é preciso mudar a forma de pensar e agir no trânsito de Campinas. É a sinalização e a educação no trânsito, né? Se o dinheiro arrecadado com as multas fosse revertido para a educação no trânsito, com certeza o motorista iria respeitar com sinalização, com faixas, né? Com campanhas explicativas entre escolas, né, hospitais, enfim, falta mesmo que esse dinheiro arrecadado das multas seja revertido para o trânsito efetivo. O vereador Hermínio Monteiro protocolou um projeto de lei que determina normas para as clínicas veterinárias e pet shops contra a fuga de animais. Entrou em tramitação na Câmara o projeto de lei número 28 deste ano, de autoria do vereador Hermínio Monteiro, que visa assegurar a proteção contra a fuga de animais em clínicas veterinárias e pet shops. O parlamentar contou como surgiu a proposta. Esse projeto de lei é um pedido do Conselho Municipal de Proteção Animal aqui da cidade de Campinas e também através do Flávio Lamas, que nos procurou no meu gabinete e fui solicitado para que enxergasse de melhor forma, com mais carinho, esses animais que fogem de pet shop. Então existe já uma grande quantidade de pessoas que foram vítimas de deixar os seus animais em pet shops para banho ou tosa e pelo motivo de não ter uma segurança adequada, eles acabam fugindo. Hermínio quer evitar as ocorrências de fuga. Que isso daí causa um transtorno muito grande
com a pessoa que é proprietária do animal, sendo que é considerado um membro da família. O vereador explicou a matéria e como ela vai funcionar. Esse projeto de lei ele proíbe, né, e também responsabiliza os proprietários do pet shop para que forneça, né, para que mostre mais segurança no seu pet shop, com câmeras, com portas que eles não possam fugir e ofereça isso para as pessoas que vão lá ser clientes do pet shop. O PLO vai passar pelas comissões pertinentes e deve entrar em breve em votação em primeira discussão, que é quando os parlamentares analisam a constitucionalidade. Isso daí vai trazer uma sensação também de segurança para o próprio proprietário do pet shop, que é responsabilizado de alguma forma e também pode ser punido. Então essa é a metodologia de elaborar esse projeto para que seja bom para as pessoas que têm os animais, para a pessoa que tem o pet shop e também para a cidade de Campinas. O fim de semana está chegando e você já sabe o que fazer? Repórter Michel Amorim tem as dicas. Olá, agenda cultural no ar. Essa semana ela tá recheada de atrações. Tem festival, teatro, shows e muito mais. Confira a programação que eu separei de Campinas e região. Todo sábado às 6 da tarde, até o fim de fevereiro, tem o comediante Fábio Rabin com o stand-up Tá Embaçado. Esse é o seu novo show, o quarto solo de sua carreira, que fala da vida, das dificuldades do casamento. Alô, alô, galera de Campinas! Aqui é o Alexandre Porpetone. Esse sábado, 10 da noite, eu estarei com meu show aí no Interiorano Comedy. Um show com muito stand-up e muitas imitações. Os personagens do presidente Jair Bolsonaro, presidenta Gordilma, Cabrito Teves e muito mais. Quero ver toda a galera de Campinas e região. Sábado, 10 da noite, Interiorano Comedy. La pergunta? Neste sábado, 30 quadrinistas vão apagar as velas em comemoração dos 151 anos de história do quadrinho nacional. A festa será na Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck e vai ter bate-papo, exibição de documentário, apresentação de K-pop, oficina de origamis e jogos. A festa começa a partir das 11. Vai ter bloco de carnaval em Campinas. Confira a programação. Rua Unidos pela Música, no centro, no Bento Quirino, também às 3 da tarde. E o Bloco do Z, no Jardim da Nossa Senhora Auxiliadora, a partir das 4h30. O Feverestival entrou na 15ª edição e começa neste sábado e vai até a próxima sexta-feira. Nós fomos até Barão Geraldo conversar com a organização que contou tudo pra gente do festival. São 7 dias de atividade bem intensa aqui em Campinas. A gente tem atividades espalhadas pela cidade inteira, então Castro Mendes, Sesc, SESI Amoreiras, Centro Cultural Casarão, são os espaços que a gente vai estar ocupando mais. E os espetáculos de rua que vão circular aí pelo centro da cidade, além da Casa de Cultura Tainã também, que é lá do outro lado da cidade. São 10 companhias de teatro, 2 de Campinas, 1 do México e 7 de vários estados do Brasil. A nossa temática esse ano é Futuros Desejáveis. Então o que a gente propôs para os grupos foi eles escreverem para a gente como que a obra deles se relacionava com uma ideia de futuro, com o que eles desejavam para o futuro. Para você conferir a programação completa, basta entrar no site feverestival.com.br ou pelo Instagram, @feverestival. Vamos de música! Hoje, quinta-feira, tem o cantor e compositor Rubel. Ele apresenta Casas e Pure em Campinas, no Teatro Iguatemi. Vão ser 2 sessões, uma às 7 da noite e a outra às 9. Domingo, a dupla Simone Simaria e o cantor Gustavo Mioto se apresentam no Hop Hari. O parque abre a partir das 11 da manhã. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau! E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar. Vamos de futebol. O Guarani encerrou hoje a preparação para o duelo desta sexta-feira contra o Oeste, partida que vai ser realizada lá em Barueri. O Bugre precisa da vitória para continuar pensando nas quartas de final.
Depois da vitória sofrida no início da semana diante do Santo André, o Bugre trabalhou durante a semana e encerrou nesta manhã a preparação para o duelo de amanhã, 7h30 da noite, contra o Oeste, em Barueri. O Bugre divide a liderança com o Corinthians no grupo D do Campeonato Paulista, com 7 pontos. E uma vitória amanhã mantém a equipe na zona de classificação para as quartas de final. E de quebra, pode aumentar a distância para o terceiro colocado, que hoje é o Bragantino, que está em 2 pontos. O lateral esquerdo Thalisson, o volante Marcelo e o atacante Lucas Crispim treinaram normalmente e podem reforçar a equipe. Fora de casa, o Guarani está invicto, então é uma partida importante. E amanhã a gente fala mais sobre ela e também sobre o confronto entre Ponte Preta e Palmeiras, que acontece neste sábado, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E ontem, hein? No ginásio do Taquaral, grande jogo, nós avisamos sobre a rivalidade que se tornou entre o Renata, aqui de Campinas, e o Sesc Rio de Janeiro. E não deu outra, viu? 3-2 para os cariocas, que abriram agora 6 pontos de vantagem para os campineiros na classificação da Superliga. Jogo que teve 2 viradas no placar de sets. Rio de Janeiro fez 1-0, o Renata virou para 2-1, mas aí perdeu o quarto e perdeu o quinto set. Duelo equilibrado, mas está de parabéns os comandados do técnico Horácio de Léo. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, hein, que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã ao vivo, a 12:30. Até lá. Tchau, tchau.